Olá, meus amores, vamos à continuidade? Agora na página 163, por favor. A Guerra de Peloponeso. A hegemonia de Atenas preocupava Esparta, lógico, né? Que tinha receio de um ataque marítimo. Mas Esparta manteve-se neutra até que duas polis da Liga do Peloponeso, Corinto e Megara, que estavam em conflito com Atenas, ameaçaram sair da liga e entrar em guerra com ela. Se Esparta não desse um ultimato a Atenas exigindo seu desligamento da liga. Ameaçaram sair da liga e entrar em uma guerra com ela se Esparta não desse um ultimato a Atenas exigindo seu desligamento da liga. Em Atenas, o ultimato foi considerado um desafio, pois os atenienses acreditavam que, caso se retirassem, estaria admitindo que Esparta era a polis de maior poder na Grécia. Com isso, teve início a Guerra de Peloponeso, que durou 27 anos entre Atenas, Esparta e os aliados das duas. Tá bom? Logo no início do conflito, os espartanos fizeram campanhas devastadoras pela Ática, enquanto os atenienses, por via marítima, atacavam regiões litorâneas das cidades aliadas de Esparta. A cidade de Atenas, protegida por grandes muralhas, resistiu aos espartanos, mas foi devastada por uma peste que causou a morte de 1/3 da população. Ainda assim, os atenienses se mantiveram na guerra até 404 a.C., quando se renderam, tá? E a cidade de Atenas, meus amores, ela era protegida por grandes muralhas, tá? Havia uns muros, só que Atenas, ela resistiu bravamente, tá? Então, que foi uma doença, tá? Chamada febre tifoide, que acabou com aproximadamente 30% da população, tá? Aí, da população de Atenas, tá bom? Com a queda de Atenas, Esparta restabeleceu o controle da Grécia e, para manter a liderança na cidade, decidiu atacar os persas, inimigo comum de todas as polis. A Pérsia, por sua vez, ofereceu financiamento a grandes cidades-estados gregas, como Atenas e Tebas, para que se ocupassem a Esparta, dando início assim um novo conflito interno que durou de 1945 a 386. A rivalidade entre as cidades da então Liga de Delos e da Liga de Peloponeso gerou outros conflitos menores ao longo dos anos. As sucessivas guerras entre as polis gregas contribuíram para debilitá-las, deixando-as frágeis para uma nova e grande invasão, a dos macedônicos, tá? Meus amores, aqui nós temos, tá, a Liga do Peloponeso e a Liga de Delos, tá? Aqui temos a Liga de Delos, liderada por Atenas, e a Liga aí de Peloponeso, liderada aí pela Pérsia, tá bom? E aí tem a série aí de conflitos, né? Que são essas guerras menores, essas guerras maiores também, de aproximadamente 27 anos. Aqui é para vocês entenderem mais ou menos como que foi, como que aconteceu o conflito entre essas polis, tá? Entre essas cidades-estados. Tá bom? Belezinha? Vamos continuar. Aí nós temos a Guerra de Peloponeso, né? Atenas e seus aliados aí em laranja e Esparta e seus aliados aí em verde. E em roxo aí temos os territórios aí que se mantiveram neutros, tá?
O Império Macedônico. Situada no norte da Grécia, a Macedônica era um território rico em recursos naturais, como ferro e cobre, e predominantemente rural. Durante a Guerra do Peloponeso, a Macedônia apoiava ora Atenas, ora Esparta, conforme lhe era conveniente. O apoio de um lado dependia de quanto o outro poderia se tornar uma ameaça à monarquia macedônica. 20 anos após o fim da guerra, Atenas não representava mais nenhum perigo à Macedônia e Esparta não tinha interesse em invadi-las, tá? Aqui a gente vai estudar um pouco sobre o Império Macedônico, tá? Era um império muito rico em minérios, tá? E era predominantemente rural. Ela apoiava tanto Atenas como Esparta, tá? Apoiava conforme estava a sua economia, conforme seria conveniente para ela, tá? Aí nessa imagem nós temos um escudo de ouro e marfim, pertencente a Filipe II, que era o rei da Macedônia, encontrado nas tumbas reais de Vergina, na Grécia, século IV. Sob o reinado de Filipe II, a Macedônia tornou-se uma potência militar, beneficiando-se do enfraquecimento das cidades gregas, que após a Guerra do Peloponeso trocaram de alianças a todo momento sem conseguir se fortalecer. O rei da Macedônia anexou as cidades gregas uma a uma. Em um congresso realizado em Corinto, Filipe II foi escolhido como hegemon, o chefe de uma aliança militar que reunia grande parte do mundo grego. O hegemon tinha como principal tarefa manter a paz e proteger os gregos dos persas. O Império de Alexandre. Em 336 a.C., pouco antes de seguir em direção à Ásia, Felipe II foi assassinado e seu filho Alexandre III tornou-se rei da Macedônia. Após dominar as cidades gregas e submetê-las ao domínio macedônico, Alexandre e suas tropas seguiram para realizar a missão do pai, que era conquistar a Pérsia. Os macedônicos conquistaram regiões subordinadas ao Império Persa na Ásia Menor, cidades fenícias e o Egito. De 330 a 327, Alexandre conquistou as províncias orientais, fundou cidades e fez alianças com aristocratas locais. Com o resultado de suas campanhas, o Império Macedônico se estendeu da Grécia até o rio Indo, tá? Aí o rei Filipe, ele acaba sendo assassinado e aí para o substituí-lo, nesse momento entra o filho dele, Alexandre III, e aí ele vem aí para conquistar a missão do seu pai, né, para terminar, que era conquistar Pérsia, que era conquistar regiões, né, tanto é que conseguiu essa conquista em muitas cidades que eram aliadas de Persa, né, e fez grandes alianças e o seu império se estendeu. Aí nós temos o detalhe do mosaico de Alexandre, é uma obra romana do século I, em destaque o rei macedônico Alexandre o Grande, tá? Como ficou conhecido, Alexandre o Grande, tá? Pelo grandioso número de conquistas que ele teve. À medida que ocorriam essas conquistas, a cultura grega se difundia e se tornava ao mesmo tempo, e se transformava ao mesmo tempo, dando origem à cultura helênica. O Império de Alexandre sofreu influências políticas, religiosas, sociais e culturais dos povos dominados. A cultura helênica fundia-se com as culturas egípcias, Mesopotâmia, Pérsia e Hindu,
tá? Então, o Império de Alexandre, conforme ele ia conquistando regiões, ia conquistando cidades, tá? Polis, ela iria se transformando e ia crescendo, Cíntia Luciana, mas ela também ia se modificando, porque era uma série de culturas juntas, tá? E aí deu início aí, origem à cultura chamada helênica, tá? Que era a junção de cultura egípcia, persa, hindu, tá? Nos territórios não gregos foram mantidos o sistema de tributação que já era existente lá, né? O imperador escolheu como governantes membros das realezas locais, fiéis aos macedônicos ou aos aliados gregos. Além disso, Alexandre definiu a Babilônia como capital, não retornando à Macedônia. Após sua morte, seus generais Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco dividiram o império entre si e se tornaram governantes desses novos reinos, denominados reinos helenísticos, tá? Após a morte de Felipe, vem Alexandre, tá? O Grande fez aí uma junção de várias culturas, de vários povos, tá? Após aí a sua morte, né, as pessoas ali que estavam próximas a ele, os seus generais, acaba dividindo, fragmentando aí esses povos, tá? Fazendo novos reinos, e esses reinos foram chamados reinos heleníticos. Temos aí a partilha do reino macedônico, tá? Temos o reino de Seleuco em verde, né? Que é uma faixa territorial bem grande. Em lilás mais escura e o roxinho, temos o reino de Cassandro, tá? Aqui do lado esquerdo, que é bem pequeno, por sinal. O reino de Licímaco em laranja, tá? Laranjado. E em lilás mais clarinho aí, o reino de Ptolomeu, tá bom? Então, terminamos mais uma aula. Fiquem com Deus e até a próxima, meus amores. Um beijo. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a tia Luciana. Vocês têm meu número de WhatsApp e vocês sabem que eu estou sempre solícita, tá? Aos seus questionamentos e às suas dúvidas. Então, até mais. Tchauzinho. Beijos.